Boa noite, estamos ao vivo na Rede Século XXI, esse é o programa Eclésia, estamos começando mais um programa Eclésia, esse programa que fala de catequese, assuntos relacionados à história da Igreja Católica, enfim, a gente quer lidar e tratar com os assuntos ricos para a nossa fé e aprender um pouco mais dessa nossa querida Igreja Católica e assim a gente aprofundar nos mistérios que a Igreja nos ensina, tá certo? No programa de hoje a gente continua no tema que nós já começamos na semana passada, nós estamos falando sobre Bento XVI, sobre o Papa Bento XVI, já que faz um ano, a gente está lembrando um ano da renúncia do nosso querido Papa Bento XVI. Vou apresentar aqui o nosso comentarista. Hoje conosco está o Padre Wander Maia. O Padre Wander Maia é da Diocese de Santo Amaro, estará conosco no programa Eclésia de hoje para comentar sobre esse interessante assunto tão rico que é a vida, a obra do Papa Bento XVI. Boa noite, Padre Wander, seja bem-vindo. Boa noite, Eric. Muito obrigado pelo convite a você, a TV Século XXI. Cumprimento também a todos que nos acompanham pela televisão, pela internet. E desde já deixo um abraço fraterno a cada um e espero que realmente possamos fazer um bom programa nessa noite, entendendo Bento XVI e a liturgia. Isso mesmo, padre. Como o padre Wander acabou de dizer, nós vamos falar nesse programa de hoje do aspecto da liturgia relacionado com a obra, com a vida do nosso querido Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito Papa Bento XVI, e seu trabalho ainda como cardeal e mesmo como padre Joseph Ratzinger, né, que desenvolveu uma vida inteira dedicada ao serviço da igreja, são riquezas, textos, muita coisa interessante que a gente vai discutir. Na semana passada, nós conversamos sobre a vida de Bento XVI relacionado com a teologia, e no programa de hoje relacionado então com a liturgia, tá certo? Então, para começo de conversa, Padre Wander, logo após o Concílio Vaticano II, na qual o próprio Joseph Ratzinger já participou do Concílio Vaticano II, auxiliando um bispo, né? Ele era um perito em teologia, então auxiliando um bispo alemão. Logo depois houve uma reforma litúrgica na igreja, né? Para a gente começar a entender o que aconteceu nessa reforma litúrgica pós-conciliar. Ok, Eric. O que se chamou de reforma litúrgica, que, ao final das contas, nem chegou a acontecer de fato, era no próprio dizer de João 23, no que diz respeito ao Concílio Vaticano II, aproximar a mensagem cristã do homem dos nossos dias. E sem corromper o depósito da fé, do qual participa a lei da oração, do qual participa a maneira como se celebra. O que a Sacrosanctum Concilium queria era, de fato, fazer com que toda a nossa liturgia, todo o rito católico fosse mais assimilável, se é que podemos dizer assim, do fiel dos próximos tempos. Mas, de alguma maneira, principalmente o ponto 23 da Sacrosanctum, isso deveria ser feito de forma orgânica, cheio de respeito pela tradição, que percebesse que a liturgia ela vem como uma herança também, ela não é simplesmente um criar e inventar naquele momento. E depois nós vamos estar no decurso podendo falar melhor, mas o que acontece é que se pôde perceber que o que almejou a Sacrosanctum Concilium, de fato, acabou não acontecendo. O senhor está dizendo Sacrosanctum Concilium? É um documento, então? É o documento do Concílio Vaticano II, de 1963, que tratou da liturgia. Tá certo. E, bom, até 1963, a gente estava ainda, então, no primeiro ano do Concílio Vaticano II, que foi aberto em 62, Sim, não é 62, isso? Exatamente. Mas essa tradição dessa liturgia, como o senhor disse, a Igreja Católica, à medida que os séculos vão avançando, as gerações vão recebendo, por herança, claro, essa liturgia. Não é uma coisa criada e nem inventada. Claro. Mas a gente pode dizer que desde então do Papa Gregório Magno, até logo depois do Concílio Vaticano II, por volta dos anos 70, então, que houve as primeiras mudanças, até, vamos dizer assim, significativas nessa liturgia, a gente tinha uma maneira de celebrar. É isso. Esse período, então, desde o Papa Gregório Magno até mais ou menos a década de 70, é aquilo que a gente conhece como missa tridentina, está certo dizer assim, padre? Bem, a Igreja sempre conviveu na sua universalidade, por isso ela é católica, com uma mesma fé, com uma mesma crença, com uma mesma maneira de orar. O que acontece, Eric, é que Gregório foi o primeiro, podemos dizer,
legislador, normatizador de uma liturgia que pudesse abarcar a universalidade da Igreja. Ele foi Papa no final do século VI, não é isso? Sim, 590 a 604. Certo. Depois desse período, de alguma forma, acabou acontecendo alguns relaxos, houve um certo inchaço da liturgia e alguns erros, mesmo de teor doutrinário, começaram a se acercar daquilo que era o modo celebrante da Igreja. Daí que, quando explode a pseudo-reforma protestante e surge o Concílio de Trento, não como uma reforma, a reforma protestante, nem como uma resposta, não tinha necessidade, mas é o Concílio de Trento que vem a reafirmar a fé, a doutrina da fé, a revelação por excelência. Quando vem o Concílio de Trento e faz as correções devidas que eram necessárias, coube logo na sequência. O concílio terminou em 1562. Em 1566, sobe à Cátedra de Pedro o prefeito do Santo Ofício, Michele Ghislieri, o cardeal Michele Ghislieri, que vai assumir o nome de Pio V na tradição, a usar esse nome, portanto, Pio V, que será o nosso São Pio V. E ele vai implementar as reformas que o concílio, aí sim, o concílio pediu, o concílio determinou, o concílio normatizou para enxugar a liturgia e dar vamos dizer, um conceito, uma unidade, a maneira como se celebrava o sacrifício da missa em todo o mundo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, desde o Papa Gregório Magno, no final, então, do século VI, começou a haver, então, um consenso de uma maneira de organizar essa liturgia. Uma unidade na liturgia. Uma unidade na liturgia. Porém, depois do Concílio de Trento, e já, então, sobre o papado de Pio V, é como se ele selasse, organizasse, então, de uma vez por todas, essa liturgia, e, a partir daí, unificou-se no que nós conhecemos como Missa Tridentina? Excelente. Exatamente isso, Eric. Pio V foi aquele que trouxe a definitiva unidade. Inclusive, padre, nós estamos vendo algumas imagens agora da celebração desse rito mesmo, desse rito da Missa Tridentina. Que, na verdade, hoje a gente chama de rito extraordinário, né? Tá na tela, a gente está vendo algumas fotos ali. Na verdade, onde a gente costuma, de maneira até errada, dizer que o padre está de costa para o povo. Porque não é certo dizer que o padre está de costa, né, padre? De maneira alguma. A Missa Versus Deum, ou Ad Orientem, como se chamava, era uma expressão da fé, exatamente que deixa claro que a missa é o maior ato de adoração a Deus. Estamos voltados para Deus. Deus é o centro, é o sentido. A missa, Eric, não é um jogral, não é desculpem-me, mas não é um diálogo sacerdote-povo ininterrupto, não é uma maneira pedagógica de interagir. A missa é o mais profundo, sagrado e intenso ato de adoração do homem a Deus. E nessa posição, o então cardeal Joseph Ratzinger colocava isso muito claro. A forma Versus Deum, o Ad Orientem, voltado para o Oriente, todos juntos, sacerdote e rebanho voltados na mesma direção, exprimia esse sentido de busca de Deus de uma forma mais ardente. Pelo menos é o que se crê, e eu acredito que Joseph Ratzinger sabia o que estava falando. Então, é bom para a gente aprender, inclusive. Não é aquela missa do rito antigo, onde o padre estava de costa para o povo, não. É o sacerdote e o povo na mesma direção, não é isso? Na mesma direção. A direção é o Senhor, a direção é Deus. Chega a ser, desculpe-me a expressão, chega a ser um pouco de ignorante, ou quase que pretensioso dizer de costas para o povo. Entendi. É não entender o sentido sagrado do que se celebrava. Tá certo. Então, com toda essa tradição que veio de Gregório Magno, mas que ficou, vamos dizer assim, de maneira com a unidade mesmo da liturgia, como o senhor disse, através de São Pio V, né? E por isso também essa missa, algumas pessoas se referem como rito de São Pio V também, né? Porque, na verdade... Por ser o consumador, né? Tá certo. Desse rito específico. Desde esse período, São Pio V foi Papa de que ano? 1566, 72. 62 terminou o Concílio de Trento, 1566 a 1572. Então, de todo esse período, só mesmo agora perto da nossa geração, com o Papa João XXIII, é que começou a haver as primeiras alterações, não é isso? Então, depois dessas pequenas alterações, na década, já no ano 1970, já com o Papa Paulo VI, onde que
outros elementos foram, então, incorporados a essa liturgia, que foi aí que a gente pôde dizer, então, que não era mais só celebrada em latim, na chamada língua vernácula foi autorizado, que significa na língua de cada povo? Sim, Eric, olha, houve um primeiro esforço de renovação, no sentido não de inovar, de mudar, mas de trazer um novo ímpeto à participação dos fiéis a partir do início do século XX, com alguns nomes que são lendários, como Dom Guéranger, como Romano Guardini, como Pius Parche, como Casel. Agora, Pio XII foi o primeiro a viver esse esforço. A Mediator Dei é a doutrina por excelência sobre a liturgia nos últimos tempos e a revisão da Semana Santa que ele realizou. O que acontece no espírito do Vaticano II, e é bom que tenhamos claro isso, era a tentativa de trazer uma nova e mais profunda compreensão dos fiéis naquilo que significa participação consciente, ativa e frutuosa dos fiéis na Sagrada Liturgia. O vernáculo deveria ser uma expressão de partes desta liturgia, não do todo. Entendi. Tanto que a língua de Cícero, o latim, deveria ser conservado em alguns instantes para conservar, sem redundância, essa universalidade da Igreja. Então, por exemplo, algumas partes na língua local, no vernáculo, para permitir essa aproximação talvez maior dos fiéis em relação a algumas partes da liturgia, em outras para salvaguardar a universalidade do rito da Igreja, isso deveria ser mantido em latim. O que aconteceu, Eric, me permita, é que tudo terminou muito atropelado. Entendi. E precisa se entender o que é que foi estar atropelado. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com o senhor no próximo bloco, para entender, então, qual o papel do cardeal Ratzinger, do padre José Ratzinger, do cardeal Ratzinger e depois de Bento XVI, para que essas mudanças e essas, vamos chamar assim, nova liturgia, já que a gente conhecida, essa missa ordinária, a gente conhece também como nova missa, já que a antiga ficou conhecida como rito extraordinário, qual foi o papel dele nessa história toda, tá certo? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente continua essa conversa, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.